Oi! Depois de alguns dias de espera, finalmente venho trazer para vocês o capítulo 3 e o capítulo 4 de Meu Irmão Mais Novo é Muito Difícil de Lidar. E agora seguimos para o resumo dos capítulos. Lantian não aguentava mais guardar aquilo para si. Ele olhou firme para Beyun e perguntou com a voz carregada de mágoa. Por que você está se escondendo de mim? Por que trocou de número? Saiu do WeChat, do Facebook, excluiu todas essas contas. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Eu fiz alguma coisa para você me odiar ao ponto de nunca mais querer me ver de novo? Beyun ficou em silêncio por alguns segundos. Seus olhos começaram a marejar enquanto ele balbuciava baixinho. Não, não, claro que não. Ele parecia tão frágil naquele momento que Lantian sentiu o peito apertar. Então Beyun confessou, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu só pensei que você nunca mais voltaria. Aquelas palavras atingiram Lantian como um soco. Ele pôde ver claramente o quanto sua ausência tinha afetado Beyun. Ele respirou fundo antes de responder. Eu alguma vez te disse que não iria voltar? Beyun balançou a cabeça devagar. Não, eu só pensei que você queria ficar naquela outra cidade, estudando lá. Houve um silêncio entre eles, até que Beyun criou coragem para perguntar com a voz quase infantil. O que fez você querer voltar mesmo, de verdade, para cá? Lantian desviou o olhar, suspirando antes de responder. Eu tinha coisas para resolver aqui. Ah, entendi, disse Beyun, quase murmurando. Então, reunindo coragem, perguntou. E onde está Zhang Tin? Ele falou o nome com cuidado. Era a namorada de Lantian. Lantian, ainda olhando para o nada, respondeu sem hesitar. Eu terminei com ela antes de vir para cá. Na hora, os olhos de Beyun se arregalaram e um sorriso surgiu em seu rosto, como se aquilo fosse a melhor notícia do mundo. E ele questionou, sério? Por quê? Lantian ficou confuso com aquela reação tão alegre e espontânea. Porque ele estava tão feliz? E ele desviou o olhar e disse com um sorriso sem graça. Essa é uma pergunta difícil de responder. E então, na mente de Lantian, um flashback veio à tona. Ele se lembrou do dia em que terminou com Zhang Tin. Ela tinha ficado furiosa. Perguntou para ele se tinha certeza de que ia terminar com ela só para voltar e encontrar aquele irmão dele, de quem ele sempre falava com tanta preocupação. E Lantian respondeu que não era só por isso, mas ela sabia, tanto quanto ele, que Beyun sempre fora um parente muito importante na vida dele. Mesmo assim, Lantian nunca soube dizer se aquele tinha sido realmente o motivo principal. Talvez sim, talvez não. A única certeza era que ele precisava voltar para aquela cidade para procurar Beyun. Zhang Tin, naquele dia, ficou transtornada. Ela o esbofeteou com força no rosto, dizendo que percebia que ela não era importante para ele, que se ele realmente a amasse, ficaria com ela, na cidade onde ele estava estudando e construindo o futuro. Ele tentou pedir para ela esperar, mas no fundo sabia que era inútil. Acabaram terminando o namoro de vez. Lantian sempre acreditou que aquele término tinha alguma coisa a ver com Beyun, mas nunca achou justo ocupar Beyun por isso. Enquanto ele mergulhava nesses pensamentos, Beyun observava em silêncio, sem saber o que estava se passando em sua cabeça. Então, Lantian estendeu a mão e tocou de leve a testa de Beyun. Para de ser tão egoísta, não fica fugindo de mim desse jeito. O silêncio de Beyun deixou Lantian ainda mais preocupado, e ele suspirou e disse em tom baixo, mas firme. Eu estou sempre disposto a te ajudar. Não é difícil pedir ajuda para mim. Você sabe disso. Ele respirou fundo e completou. Você sabe o quanto eu gosto de você. Gosto muito. O que você acha disso? Beyun ficou quieto, processando cada palavra. Então Lantian continuou, a voz agora carregada de preocupação. Pense um pouco nas pessoas que se preocupam com você antes de tomar uma decisão no futuro, tá? Ele pegou o braço de Beyun com cuidado e virou, olhando a tatuagem que estava ali. Olha isso aqui. O que aconteceu? Por que você mudou tanto? Seu olhar subiu até a nuca de Beyun. E essa tatuagem na nuca, esse brinco? Com quem você aprendeu essas coisas, hein? Foi com aquele garoto ruivo? Por que está se misturando com gente desse tipo? Os olhos de Lantian estavam cheios de perguntas,
Ele queria entender tudo o que Beyun tinha passado nesses últimos anos para ter mudado tanto. Por que você não está indo na nova casa da sua mãe? Perguntou de repente, mudando o tom. Se você tiver algum problema, pode me dizer, não importa o que seja. Beyun olhou para ele com um misto de raiva e tristeza e disse num tom impaciente. Pare de ser tão chato, tá parecendo a minha mãe. Eu tô indo embora. Não quero saber disso. Lantian respirou fundo, sentindo o cansaço pesar nos ombros. O tratamento do gatinho ainda não acabou, disse baixinho, quase como se falasse para si mesmo. Mas Beyun já estava virando as costas, decidido a ir embora, carregando toda aquela dor que Lantian ainda não conseguia alcançar. Lantian olhou para Beyun por alguns segundos, reparando em seu semblante cansado e abatido. Aquele olhar perdido incomodava Lantian mais do que ele queria admitir. Por que você parece tão triste? Perguntou com a voz suave. Beyun abaixou a cabeça sem responder, mas Lantian continuou, mudando de assunto. Não esquece de trocar as ataduras e desinfetar o ferimento do gatinho toda noite e de manhã, ouviu? Beyun deu um suspiro impaciente e respondeu num tom defensivo. Ah, tá ótimo, tá certo, eu vou fazer isso. Eu sei o que eu tenho que fazer. Falava como se Lantian fosse idiota por dar esse tipo de orientação. E Lantian percebeu como ele estava sempre na defensiva quando falava com ele. Parecia querer sair daquela conversa o mais rápido possível, como se a presença de Lantian fosse sufocante. Quando Beyun virou para ir embora, Lantian não se conteve. Segurou sua camisa pelas costas, puxando-o levemente. Espera! Beyun se assustou um pouco. Parando de repente, Lantian estendeu a mão, olhando diretamente para ele. Poderia me dar o número do seu celular? Perguntou com a voz calma, mas firme. E você não está planejando me riscar do seu caderno novamente, né? Me deixar fora da sua vida. Beyun desviou o olhar desconfortável e respondeu rápido. Eu te passo da próxima vez. Já estava dando passos para sair, mas Lantian ainda segurava sua camisa. Espera, ele repetiu com mais firmeza. Você está bem na minha frente agora. Por que não passa o telefone agora para mim? Ele inclinou o corpo para a frente, diminuindo o espaço entre eles, e disse num tom brincalhão, mas ao mesmo tempo ameaçador. Eu vou apertar você até você anotar o número. Encostou o dedo na bochecha de Beyun, apertando de leve, e completou. Eu vou apertar sua bochecha até você me dar seu telefone. Beyun arregalou os olhos, surpreso e meio assustado com aquela reação repentina. Ah, você não vai, respondeu tentando manter a pose, mas claramente sem saber como reagir. Depois de muito insistir, Lantian finalmente conseguiu o telefone dele. Anotou o número com cuidado e disse olhando diretamente nos olhos de Beyun. Não troca de número nem me bloqueia dessa vez. Guardou o telefone e então perguntou. Onde você está morando agora? Beyun hesitou um pouco antes de dizer o nome do bairro, o nome da rua e um endereço completo. Lantian ouviu atentamente e então disse. Eu lembro que você disse que sua família tinha se mudado para a cidade de Dongsheng. Por que você voltou para cá? Beyun respondeu sem olhar para ele. Eu saí da casa da minha mãe e vim morar sozinho. Lantian ficou parado, apenas observando Beyun enquanto processava aquela informação. Se perguntou em silêncio se Beyun realmente sabia como se virar sozinho, se ele era capaz de viver assim, completamente independente. Será que ele consegue mesmo? Ele pensou em perguntar isso naquele momento, mas se conteve. Sabia que Beyun não iria responder nada enquanto estivesse tão inquieto. Então respirou fundo e disse com um olhar firme. Sabe que se você encontrar algum problema no futuro, deve me avisar o mais rápido possível, né? Beyun não disse nada, apenas ficou em silêncio por um segundo e então virou de costas saindo apressado. Tchau, murmurou antes de começar a correr pela rua. Lantian ficou parado ali, vendo Beyun desaparecer na esquina. Um sentimento pesado tomou conta do seu peito. Isso é realmente preocupante, pensou. Será que Beyun realmente dava conta de viver sozinho? E pior, será que ele ia bloqueá-lo de novo? Ele não seria tão burro assim, seria? Lantian suspirou, passando a mão pelo rosto, cansado. Será que deixava para lá? Ou será que ia até aquele endereço que Beyun passou para ele? E se o endereço fosse falso? Ele balançou a cabeça tentando se concentrar no trabalho, mas no fundo já sabia a resposta. Não podia ser descuidado dessa vez. Vou atrás disso depois que sair do trabalho, ele pensou. Enquanto pegava o celular e olhava novamente para o número de Beyun,
sentindo o peito apertar de preocupação e uma sensação estranha que ele não sabia nomear. Benhum corre pelas ruas molhadas, segurando a caixa com o gatinho. A respiração está pesada, os passos apressados. Ele está cansado, os tênis encharcados pela chuva que caiu mais cedo. Mas sente que precisa se afastar de Lantian o mais rápido possível, como se aquela distância física fosse a única forma de manter certo controle emocional. Depois de alguns quarteirões, ele para numa esquina vazia e abaixa um pouco a caixa para espiar lá dentro. O gatinho, miando baixinho, o encara com os olhos grandes e úmidos. Você é mesmo uma fofura, ele murmura quase sorrindo. Aposto que o Lantian cuidou de você direitinho. Benhum continua encarando o animalzinho e uma pontada de dúvida passa por seu peito, mas ele afasta o pensamento e balança a cabeça. Não, com certeza não devo me encontrar com ele de novo. Enquanto isso, Lantian termina mais um dia puxado e pensa, hoje foi realmente cansativo, mas ao invés de descansar, pega o celular e liga para sua mãe. A chamada conecta rapidamente e ela atende com um tom animado, embora preocupado. É sério? Você encontrou ele? Sabe onde ele mora? Ele está bem? Tem algo que devo me preocupar? Mesmo sem nunca ter sido próxima da mãe de Benhum, a mulher sempre teve um carinho discreto por ele. Lantian sorri com o jeito da mãe e responde. Tudo bem, eu passo a notícia para você. A gente conversa melhor mais tarde. Não esquece de jantar, por favor. E não se mata. Ele ouve um leve pigarro do outro lado da linha. Logo percebe, ela está tentando disfarçar que está fumando. Mãe, de novo isso? Para com isso, por favor. Ela responde meio sem jeito. Eu vou parar, quando conseguir, mas sem pressão, tá? Lantian suspira e diz com aquele jeito carinhoso que esconde uma firmeza sutil. Ok, entendi. Só que você precisa entender que seu corpo não é mais como antes. Pare de fumar para poder viver mais, para ficar comigo. Do outro lado da linha, silêncio. A mãe dele olha para uma foto em cima da cômoda. Ela, o pai de Lantian e o próprio Lantian ainda criança. Por um momento a lembrança pesa. Ela apaga o cigarro. Difícil não pensar em desistir. A falta do marido ainda doía. Muito. Isso é tão sério. Me faz sentir culpa. Ela diz quase num sussurro. Não pensa besteira, responde Lantian. Eu tô entrando no ônibus agora. Deixa esse quieto. Depois a gente conversa melhor. Lantian está no ônibus, olhando o endereço que Benhum lhe passou. Resolve verificar no Maps se aquele local realmente existe, se o endereço é verdadeiro. Ao confirmar, sente uma pontada de ansiedade e decide ligar. Chama e nada. Droga, ele pensa. Ele já mudou de número. Mas então alguém atende. A voz é conhecida e Lantian sente o coração quase sair pela boca. Alô? Ele sorri emocionado, a garganta embargada. Por que você demorou tanto para me atender? Pergunta tentando conter o drama. Já estava achando que tinha me abandonado. Do outro lado da linha, Benhum responde com naturalidade. Eu estava meio ocupado, não ouvi tocar. Benhum está no trabalho, atendendo o telefone, enquanto se apoia no balcão. Ele suspira e pergunta, você não está vindo na minha casa me procurar, né? Depois das 9h30, eu não estou mais lá. Lantian responde meio rindo. Já estou a caminho, agora não tem mais jeito. Benhum dá uma risada contida. Você já está por aqui perto? Quer saber onde eu estou agora? Não é muito longe da minha casa. Logo depois, Lantian caminha pelas ruas com o celular na mão, acompanhando o Maps e olhando os nomes das ruas. A cada esquina ele se surpreende mais. Ué, isso aqui é poucos quarteirões de onde eu trabalho, pensa abrindo um pequeno sorriso. Já é um lucro. Ele continua andando, atravessa a última rua e para a uma quadra do endereço. Observa o local, olha em volta, o GPS confirma. Chegou. Ele levanta o olhar e finalmente vê a fachada. É um restaurante pequeno, discreto, mas com um nome que chama a atenção. Não é exatamente casual. Lantian fica parado por um momento encarando o letreiro. Isso vai ser interessante, diz baixinho com um meio sorriso. A noite está fria, mas algo no peito dele começa a esquentar. Ele sabe que não pode mais recuar. No momento em que viu Lantian na entrada, Benhum se assustou, ficou completamente surpreso. Quase deixou cair a faca que segurava. Lantian, por outro lado, abriu um sorriso largo ao vê-lo, feliz por finalmente ter o encontrado. Um dos atendentes do restaurante, ao notar a presença dele, se aproximou imediatamente.
Você é amigo do Beiun, não é? Perguntou analisando Lantian de cima a baixo com certo cuidado. O que você quer comer? Eu mesmo faço. Lantian, sem tirar os olhos de Beiun, pensou consigo mesmo. Por que ele tem essas pessoas em volta dele? Todas parecem querer protegê-lo. Ele respirou fundo, tentando entender aquela situação estranha, e respondeu ao atendente. Vou dar uma olhada no cardápio primeiro. Pegou o cardápio na bancada e começou a folhear. Uau, comida chinesa e ocidental, sushi, panqueca. Isso aqui é bem casual, gostei. O atendente o olhou com desconfiança e disse num tom seco. Eu só faço o que eu amo. Por quê? Tem algum problema com isso? Lantian riu baixo. Era perceptível que todos ali estavam sempre na defensiva com ele, mas ele não entendia exatamente o motivo, então ainda sorrindo respondeu. Claro que não. Fechou o cardápio e disse, então, por favor, me dê um macarrão com tomate, e realmente gostei desse lugar. Enquanto o atendente anotava o pedido, Beiun começou a preparar a comida. Cortava os legumes com agilidade, misturava os temperos no molho, fervia o macarrão no ponto certo. Seus movimentos eram rápidos, precisos. Pouco depois trouxe o prato até Lantian. Era um macarrão simples, mas com um aroma delicioso. Lantian olhou para o prato e pensou com um leve sorriso. Nossa, parece realmente gostoso. Ele pegou o garfo e, antes de provar, olhou para Beiun com um ar brincalhão. Você não colocou açúcar dessa vez, né? Beiun ficou surpreso com a pergunta, piscou algumas vezes e respondeu com um leve toque de irritação na voz. Eu não cometo mais esse tipo de erro, Lantian. Lantian riu baixo, achando graça de como ele ficava fofo quando estava zangado. Naquele momento, flashes de memórias antigas vieram em sua mente. Ele se lembrou de antes de ir para a faculdade, quando Beiun era mais novo, e eles ainda eram vizinhos. Naquela época, ele foi até a casa de Beiun depois da escola e encontrou ele sozinho. Você está sozinho de novo? Perguntou encostado na porta entreaberta. Sim, a porta está aberta, respondeu Beiun sem parar o que estava fazendo na cozinha. Lantian entrou sentindo o cheirinho de comida no ar. Beiun, você está cozinhando? Perguntou curioso. Tô sim, respondeu ele animado. Tô cozinhando o macarrão, já está quase pronto. Lantian sorriu observando aquele garotinho tão empolgado mexendo as panelas. Cuidado para não se queimar. Não, eu não vou, disse Beiun sorrindo de orelha a orelha. Já está pronto. Olha, irmão Lantian, eu fiz um ótimo trabalho hoje. Janta comigo? Ele parecia tão orgulhoso que Lantian não teve coragem de recusar. Ok, eu ainda não jantei, então não é uma má ideia. Os dois se sentaram à mesa, perto da cozinha. Lantian encheu o garfo de macarrão e deu a primeira garfada, mas parou imediatamente franzindo a testa e perguntando, mas por que o macarrão tá doce? Beiun arregalou os olhos, completamente perdido. O quê? Lantian riu mesmo com a boca cheia. Você transformou o sal em açúcar, né? Beiun ficou tão sem graça que abaixou a cabeça todo envergonhado, mas Lantian continuou comendo, rindo enquanto olhava para ele. Ele sempre foi tão fofo assim, pensou voltando ao presente, observando Beiun na frente dele, agora tão crescido, mas ainda com aquele mesmo jeito irritadiço que o deixava adoravelmente vulnerável. Voltamos para a realidade. Lantian continuava olhando para o prato de macarrão à sua frente. Pegou mais um pouco com o garfo e pensou enquanto mastigava devagar. Essa foi a primeira vez que eu como macarrão feito pelo Beiun desde aquela época. Lembrou que naqueles dias Beiun ainda estava no ensino fundamental. Era tão novinho, tão pequeno e vivia sozinho em casa porque a mãe dele trabalhava o dia inteiro. Lantian se lembrava com clareza do rostinho cansado dele, mas ao mesmo tempo tão orgulhoso por conseguir cozinhar. Ele estava com fome, tadinho. Deu outro garfo e sentiu o sabor suave do molho de tomate. Olhou para Beiun, que estava do outro lado do balcão, organizando alguns pratos e falando com outro funcionário. Pensou, o macarrão dele agora parece delicioso e está mesmo muito gostoso. Enquanto observava, notou como Beiun parecia confortável naquele lugar. Parecia gostar de verdade daquele emprego, mexendo nos utensílios com naturalidade, interagindo com os colegas, focado no que fazia. O uniforme do restaurante caía bem nele,
Marcava discretamente seus ombros e braços, deixando seu corpo bonito e esguio. Naquela época, ele tinha boas notas na escola também. Lantian suspirou, sentindo um aperto no peito. Era como se alguma coisa tivesse se perdido naquele tempo em que ele esteve longe. Ele sentia claramente que algo havia acontecido com Beiyun enquanto ele estava fora. De repente, ouviu uma voz alta ecoar pelo restaurante. Novato, prepara uma tigela de macarrão aí. Tô morrendo de fome. Beiyun olhou para o lado, interrompendo o que fazia, enquanto degustava um pouco do molho que preparava. Viu então um rapaz ruivo se aproximar, com passos preguiçosos coçando a nuca. Coloca bastante pimenta, hein? O ruivo, ao virar na direção do balcão, notou a presença de Lantian sentado ali, comendo o macarrão. Arqueou uma sobrancelha imediatamente reconhecendo-o. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Ora, ora, não é você? Disse num tom provocativo. O que está fazendo aqui? É algum stalker, por acaso? Lantian, pego completamente de surpresa, ficou com os olhos arregalados. Sentiu o rosto esquentar de vergonha e balançou as mãos constrangido. O quê? E esse foi o fim de mais um capítulo. Se você está gostando de acompanhar essa história, não esquece de comentar bastante aqui embaixo. Quero saber o que você está achando. Deixe seu like para apoiar e se prepare, porque no próximo vídeo tem muito mais. Até lá, beijos!